Glória a Deus, aleluia, paz e a graça, queridas e querido amigo, amado do Senhor. A paz e a graça, queridos, que o Espírito Santo de Deus essa manhã fortaleça o nosso coração, nos encha com estatura e graça, que o Espírito Santo de Deus nos traga sempre esse renovo, né? A cada dia, a cada manhã. Hoje nós vamos iniciar aí com mais um estudo, já no livro de Pedro, né? Pedro, o livro 1, né? 1 Pedro e 2 a Pedro, né? Onde nós fazemos um resumão do resumão sobre a história, né? Da vida contada de Pedro, né? Através da Bíblia, onde que o Pai Celestial aí falará ao meu e ao seu coração. E onde, claro, nós aprendemos a cada dia, cada manhã, um renovo com o nosso Pai misericordioso, né? Nós estamos aí chegando quase ao final da Bíblia já, né? Ah, como é gostoso e ao mesmo tempo parece que já vem nos causar um pouco de saudade, né? Porque esse tempo que o Espírito Santo de Deus nos usou aí, esse tempo de quarentena, né? Foi um tempo que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração e ele falou, prega, vai pregando a cada dia, cada manhã, né? Sobre cada livro dessa Bíblia, vamos destrechar um pouquinho, degustar essa curiosidade, né? Porque quando nós degustamos essa curiosidade de aprender um pouquinho mais do Senhor, de conhecer esse Pai Celestial, Ele faz sempre o impossível acontecer, querido, sobre as nossas vidas. E Deus, então, quando iniciou a quarentena, né? Ele iniciou aí me trazendo palavras, né? Alguns versículos, trazendo alguns estudos, histórias de alguns homens fortes da Bíblia que passaram, né? Se você lembrar, assim, lá no início, nós falamos de Jó, falamos, né? De Abraão, falamos de tantas pessoas, aí falamos dos apóstolos, né? Apóstolos não, dos profetas, né? Da Bíblia que houve, Deus do maior ao menor. Também falamos sobre a vida de Ana, de Ruth, né? Esther. Então, assim, Deus foi nos usando. Deus foi usando a cada dia, a cada manhã, nos trazendo esse renovo. E, assim, Deus todo o tempo, Ele trabalhou com cuidado, com zelo, comigo e com você. Então, eu quero te convidar essa manhã, já quase finalizando a Bíblia, né? Para nós podermos estudar aí hoje a história desse homem também que fez uma diferença na Bíblia, né? Que foi Pedro. Então, assim, para que você deixasse os seus ouvidos sensíveis, ouvir a palavra realmente do Senhor, quero te convidar a cada dia, a cada manhã, que você vai crescendo sempre em estatura e graça. Porque Deus, Ele é bom, Ele é soberano, Ele faz infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Deus é tão maravilhoso que Ele vem todos os dias, todas as manhãs, refazendo essa aliança para conosco, nos dando oportunidade de crescermos sempre em estatura e graça. Quero saudar os irmãos que estão entrando na live aí, meu maridão querido aí. Paz e a graça, amorzão, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, que te conduza ao trabalho aí, tá? Fortalecendo a cada dia, cada manhã. Quero também deixar a paz e a graça para os demais irmãos que estiverem entrando na live aí, que logo após eu vou vendo, porque quando não clica, queridos, e dá uma paz e graça, eu não consigo realmente ver quem está entrando na live. Mas, após finalizar, eu vou lá agradecer pessoalmente, viu? Sempre assim, deixando uma palavra, se o Espírito Santo de Deus falar ao meu coração algo que Ele queira falar ao teu, então aí eu vou deixar prescrito lá no teu clicazinho ali, né, no oi, ali no joinha, porque Deus é bom. Ele sempre nos deixa uma palavra maravilhosa para nos fortalecer. Ele sempre também deixa, né, algo que Ele está gerando, principalmente quando nós entramos em estados de desespero. Então, assim, às vezes nós acordamos o dia e falamos, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? A tempestade parece que mal eu tirei meus pés da cama, a tempestade veio querendo me inundar. E aí o que acontece? Deus vem e manda uma palavra de conforto ao meu e ao seu coração. Então, quando Ele pede para mim falar diretamente para a pessoa, eu mando, eu escrevo, porque eu sei o quanto que Deus vai fazer uma diferença na vida dessa pessoa. E geralmente você me perguntar depois, nossa, o que foi? Não sei. Porque realmente é do Espírito Santo de Deus. Ele me manda, eu vou lá e faço. Amém? Mas que eu quero te dizer assim, que assim como você, nós somos
Eu e você somos joias raras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos únicos, né? Somos pessoas verdadeiramente. Eu só puxar isso aqui. Eu tô bem na pontinha do meu sofazinho e meu cobertor. É muito bom, gente, mas vocês não estão entendendo. Esse frio, ele tá uma comédia. E aí ele vai ficar, né? Eu vou ter que pôr ele no outro lado ali. Pronto, deu certo. Tudo que eu ouvi é massa mesmo. Então, querido, eu quero dizer para vocês assim, então, que o Pai, ele tem um plano soberano, né? O nosso soberano tem um plano sobre mim, sobre sua vida. Deus faz infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. O Pai, ele quer um compromisso comigo e com você. E todos os dias, todas as manhãs, ele vem renovando a nossa aliança. Certo? Não deixe nunca de buscar a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixa de crer e acreditar. Todas as manhãs, quando você levantar, que você, antes de sair para fora e ir para o seu trabalho, faça uma oração com o Senhor. Peça o Espírito Santo de Deus para te fortalecer, para te dar estatura e graça. Peça o Espírito Santo de Deus para ser seu primeiro galardão. Não permita que as corrupçências dessa vida te roubem teu tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Quando nós deixamos de fazer, e aí você observa que você já levantou e há uma tempestade, a tendência da tempestade ela aumentar quando você não orou, quando você não pediu socorro por misericórdia de Jesus, a tendência dela aumentar é grande. Mas quando você busca uma reflexão, um direcionamento, um posicionamento, o Pai vem e faz o impossível acontecer. Então, antes que esse dia acabe, faça dele uma diferença. Já inicia aí, ó, essa manhã maravilhosa, aí, de 6 horas e 35 minutos. Já inicia ela com paz, orando, buscando uma leveza, para o seu dia não permanecer agitado. Deus, ele é soberano, tá? Faça uma diferença na sua vida. Escolha a paz, a mansidão, né? A temperança. Escolha iniciar já seu dia com essa reflexão, pedindo a Deus calmaria, que Ele te ensina a ser manso, que com quem você for se encontrar no teu trabalho, que essa pessoa seja mansa hoje, patrão, seus parceiros de trabalho, parceiras de trabalho. Peça a Deus para te conduzir, essa sabedoria, você que é patrão, peça a Deus para te dar direcionamento para tomar a decisão. Não haja por impulsividade, haja com leveza. Com leveza a gente faz muita coisa boa e positiva no Senhor. Amém? Paz e graça para quem estiver entrando na live, tá? Depois eu vou estar deixando um muito obrigada. Que o Espírito Santo de Deus seja isso com você, com a tua casa. Não sei quem é que está na live, né? Quem é a gata ou quem é o varão do Senhor. Amém? Mas seja bem-vinda a mais um dia, uma live aí conosco. Já pega caneta e papel para nós já estarmos fazendo as anotações. Também convido vocês a abrir a Bíblia, quem estiver em casa, né? Já no livro de Pedro, já deixa abertinho ali para nós já destrechar. Amém? E eu quero orar com você. Curva a tua cabeça. Coloque agora teus familiares na mão do Senhor. Coloca agora na mão do Senhor aí, né? Para que Ele tenha poder te fortalecer a cada dia, a cada manhã. Que Deus venha trazer da minha a você esse renovo do Senhor. Que nós possamos sempre compreender que o Pai, Ele é soberano para fazer infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Amém? Eu quero colocar, Senhor, sobre essa manhã, a nossa casa, né, minha vida, a vida do meu esposo, a vida dos meus filhos, Milena, Gustavo, do Davi, Esther, Alessandro, do Lucas, mas a esposa dele, a filhinha dele. Também quero colocar sobre as suas mãos, Deus, a casa da minha mãe, para que o Senhor fortaleça ela sempre, estatura e graça, para que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar o coração dela, ao entendimento dela. Espírito Santo de Deus, eu repreendo qualquer tipo de ratalaia que muitas vezes Satanás, por ser maligno, achar que tem poder sobre a vida dela. Senhor, eu creio que o Senhor hei de abrir as visões espirituais dela,
Também te convido já, Senhor, a poder fazer parte da morada na casa do meu irmão Sérgio e todos os familiares dele, do meu irmão Alessandro, e todos os familiares dele, do meu irmão Denivan Paulo e todos os familiares dele. O Senhor abençoe a vida da Meire, com o David e o Telzinho. O Senhor vai, Pai, de encontro também a vida do Diego e da Yasmin, da Bruna, com a Yasmin e a Iane. Espírito Santo de Deus, seja com a família do meu irmão Denivan Paulo, seja também, Espírito Santo de Deus, com a vida do Eduardo Aparecido, meu irmão, e seus familiares, com a vida do meu irmão Glaucio e seus familiares, com a vida do Anderson, meu pai, e todos os filhos do Anderson e familiares dos filhos do Anderson. Em nome de Jesus, cada um em particular, que o Senhor sejais com eles todo o tempo. Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor venha renovar a nós uma aliança, Pai. Quero te pedir para que o Senhor sejais com todos os nossos familiares. Sejai, meu Pai, também com os nossos familiares, com a minha tia Marta e familiares, com meu tio Wilson e familiares, com meu tio Jair e familiares, com meu tio Luiz e familiares, com a minha tia Luzia familiar, com a minha tia Tânia familiar, com a tia Maria Divina familiares, com a tia Ironide e familiares. Que o Senhor fortaleça a vida da minha prima Regina, Célia e todos os seus familiares, com a minha prima Alexandra e todos os seus familiares, com a minha prima Angélica e o Cadu e todos os seus familiares, com a minha amiga, irmã em Cristo, parceira aí, né, Franciele e seus familiares. O Senhor abençoe a casa da dona Euro, da dona Áurea, Espírito Santo de Deus. Eu repreendo qualquer tipo de enfermidade sobre a vida dela. Também quero colocar a vida da Gislene, Pai, Irislene e a casa dela, Pai, para que o Senhor sejais com ela todo o tempo. Fortalece ela cada dia, cada manhã. Quero, meu Pai, dedicar também essa oração a todas as minhas vizinhanças aqui do bairro Shopping Park. O Senhor abençoe os meus vizinhos da parte de baixo, como da parte de cima, e os meus vizinhos de fundo. Que o Espírito Santo do Senhor sejais com a casa deles, com todos os familiares deles. Senhor, não deixa faltar nada na nossa mesa. Pai, que a botija, se ela estiver vazia, que o Senhor possa acrescentar azeite. E que o Senhor possa, meu Pai, acrescentar farinhas, meu Pai, para que não nos falte nunca o nosso pão de cada dia. Também quero te pedir para todos que entrarem nessa live, Pai, para todos os familiares de quem entrou. Senhor, eu não consigo ver agora o nome deles todos, mas que o Senhor possa ir em particular em cada casa, em cada lar, abençoando, fortalecendo. Os que ainda irão assistir esse vídeo também. Que o Senhor possa fortalecer o lar, a casa deles, as tomadas de decisões, que o Senhor possa estar à frente sempre e que o Senhor seja sempre bem-vindo para estar sobre os nossos familiares, sobre as nossas casas. Pai, abençoe os meus cunhados e cunhadas da parte do meu esposo, que é a Ivone e familiares, Aparecida e familiares, Cristina e familiares, José e familiares, João e familiares, Pedro Lino e familiares, Manuel Messias e familiares e Elise e familiares. Senhor, que o Senhor nunca permita que nós venhamos se esmorecer. Senhor, guarde a vida da Zezilda Reis e seus familiares. Guarde a vida, Espírito Santo de Deus, do Isaac Freitas e seus familiares. Guarda a vida da Luziene e seus familiares. Guarda a vida, meu Deus, do Eduardo Rodrigues e seus familiares. Espírito Santo de Deus, sejai também com Eduardo Reis e seus familiares. Pai amado, Pai de graça, eu quero te pedir pela toda, Pai, a população brasileira, que o Espírito Santo de Deus sejais com todos os estados do Brasil. Que o Senhor fortalece todas as cidades de cada estado. Que o Senhor venha, Senhor, renovar nossas forças cada dia da manhã. Abençoe a vida da Michelle, minha cunhada e minha cunha maravilhosa também aí, lá em Macapá. Que o Senhor sejais com todos os familiares dela. Que o Senhor abençoe minha sobrinha Aninha aí, cada dia crescendo em estatura e graça. Que o Espírito Santo do Senhor sejais também com a Manuela, Manu, irmã daí, da Michelle Brito, lá em Belém do Pará, onde que eu creio que o Espírito Santo do Senhor é com aquele povo. Proteja eles, Pai, guarda eles sempre, estatura e graça. Já te agradeço, Pai amado, Pai de graça, porque até aqui eu creio que o Senhor nos sustentou. O Senhor nos sustentará a cada dia, a cada manhã. Obrigada, Deus, porque eu sei que o Senhor é o que abre as portas e fecha as portas quando quer. Que o Senhor possa, Senhor, estar no todo o controle, tomar a decisão, Pai. Abre porta de emprego, Pai, para todos os teus filhos, Pai. Abençoe também a vida também do Vinícius, Pai. Que o Espírito Santo de Deus sejais com ele. Abençoe cada dia, cada manhã. Vai fortalecendo, abrindo porta de emprego para ele, abençoando a casa dele.
Senhor, abençoe, Pai, em cada família em particular. Pai, eu peço para que o Senhor abençoe também o nosso Ministério Sal da Terra, Jardim Europa. Sejais, meu Pai, com toda a liderança da nossa igreja nas tomadas de decisões e que o Espírito Santo de Deus rege sobre aquele lugar. Abençoe o Ministério de Louvor. Senhor, vai trazendo uma estratégia, estatura e graça para que aquele ministério possa, meu Pai, permanecer perseverante e firme, segundo é a sua vontade. E que o Senhor não deixe, meu Pai, como eu te disse, nada faltar. Nos abençoe, nos guarde. Só o Senhor sabe os planos, projetos que nós traçamos. Mas nós também sabemos que os planos que permanecerão são os que o Senhor der o veredito de sim. Então que o Senhor possa estar na tomada de todas as decisões. Para que nós não venhamos nos frustrar. Mas nos ensina, Senhor, cada dia, cada manhã, também a aceitar o seu não, quando ele vem. Amém? Que Deus abençoe, queridos. Deus abençoe e te guarde, que ele resplandeça o rosto dele sobre mim e você, e nos capacite cada dia, cada manhã. Amém? Então vamos lá, por mais um dia de reflexão, deixando o Espírito Santo de Deus falar ao meu e ao seu coração, através do livro de 1 Pedro e 2 Pedro. Hoje vai ser um estudão rápido dele, né? Digo rápido assim, que é o enxugar, porque não dá para poder ler capítulos por capítulos, mas é um tempo que nós vamos tirar aqui de reflexão com o Senhor, amém? Que Deus nos abençoe, glória a Deus. Começa então assim, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, identifica que o apóstolo Pedro, como seu autor, identifica o apóstolo Pedro como seu autor, tá? E lá no 2 Pedro, capítulo 1, também versículo 1, declara especificamente que o apóstolo Pedro foi o autor. A autoria de Pedro, do livro 2, de 2 Pedro, tem sido questionado mais do que qualquer outro livro no Novo Testamento. Então, o autor no livro 1 Pedro, da Bíblia, diz assim, capítulo 1, versículo 1, diz assim, identifica o apóstolo Pedro como autor, né? O autor Pedro do livro, só um pouquinho, mais embaixo, o autor está questionando, mas qualquer, então eu vou voltar no... O autor de 1 Pedro identifica então que Pedro, né, o apóstolo Pedro, é como autor do livro e sabendo que também no segundo ele declara especificamente que o apóstolo Pedro foi o autor. A autoria de Pedro, do capítulo 2 do livro 2 Pedro, tem sido questionado mais do que qualquer outro livro, como eu já tinha dito, no Novo Testamento. No entanto, nos ensina, nós, assim como os pais da igreja primitiva, não encontramos nenhuma boa razão para rejeitá-la. O livro de 1 Pedro foi provavelmente escrito no ano de 60 a 65 depois de Cristo, e o livro de 2 Pedro foi escrito no final da vida de Pedro, já que Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado de Nero. Sua morte deve ter ocorrido antes de 68 anos depois de Cristo. Ele muito provavelmente escreveu 2 Pedro entre 65 e 68 depois de Cristo. Pedro, lá em 1 Pedro, é uma carta de Pedro aos fiéis que tinham sido dispersos, amém? Por todo o mundo antigo e estava sob intensa perseguição. Pedro realmente entendia o que era ser perseguido. Oh, glória, fala, Senhor. Ele foi espancado, ameaçado, punido e preso por pregar a palavra de Deus. Ele sabia o que era perseverar, sem amargura, sem nunca perder a esperança, assim como viver uma vida obediente e vitoriosa em muita fé. Esse conhecimento da esperança viva em Jesus foi a sua mensagem. Assim como seguir o exemplo de Cristo.
Pedro ficou alarmado que falsos mestres estavam começando a infiltrar-se nas igrejas. Ele fez um chamado aos cristãos para crescerem e tornarem-se fortes em sua fé, a fim de detectarem e combaterem a crescente apostácia. Ele enfatizou fortemente a autenticidade da palavra de Deus e certamente do retorno de Jesus, do Senhor Jesus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, ao versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Ele nos regenerou, né, para a esperança viva, por meio da ressurreição em Jesus Cristo, dentre os mortos. Já lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, você percebe que, porém, sua geração eleita, diz lá, né? Porém, sua geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, glória, né? E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. E sobre o madeiro, a fim de que morremos para os pecados e vivemos para a justiça. Por sua ferida, vocês foram sarados. Oh, glória, né? Nós fomos sarados. Nós fomos sarados pela morte do Senhor Jesus naquela cruz. Ele pagou um alto preço. E muitas das vezes, querido, nós esquecemos já disso. Nós esquecemos de quem nós devemos reverenciar. Nós esquecemos a cada dia, a cada manhã, a quem o nosso coração, o nosso amor tem que estar em primeiro plano. Deixa já Deus falar com você essa manhã. Assim como eu creio que Ele vai falar o meu e o seu coração. Amém? E mais. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 8 ao 9. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, é o inimigo de vocês. O diabo é o inimigo de vocês. Ainda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Observa bem, que lindo, né? Esse trecho desse versículo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9, eu vou repetir. Porque observa o que nós estamos passando nesses dias de hoje, pandemia. Observa como as coisas estão difíceis, como o mundo está virando uma heresia. As pessoas estão tendo muito ódio. As pessoas estão carregando muito rancor. É muita mensagem, é muita informação nos bombardeando. E as pessoas já estão ficando iradas. Porque, claro que nós não nascemos para ficar em cativeiro. Claro que nós não estamos preparados para ficarmos em prisão. Sendo livre, estamos presos, aprisionados dentro de nossas próprias casas. Está muito difícil. Mas observa também que as pessoas já estão começando a bombardear nessas mídias, sabe? Mensagens, palavras grosseiras. Nós temos que tomar um cuidado e ser vigilante, queridos, porque senão nós nos tornamos assassinos. Ontem eu usei uma palavra dessa e hoje o Espírito Santo de Deus nos faz retomar lá ela. Toma cuidado, porque senão nós nos tornamos assassinos. Ontem eu falei que poderia ser assassino dos sonhos das pessoas. Mas se nós não nos policiarmos, o maligno vai tomar posse, sabe? E vai nos fazer sair dando porrada em todo mundo, atirando. Olha, no trânsito, quantas violências se tem no trânsito. Então escuta bem esse versículo que ele diz assim. 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 8 ao 9. Ele diz assim: seja sóbrio e vigiem.
O diabo é inimigo de vocês. Anda ao derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Eu e você, que ele está todo dia procurando para devorar. E mais, resista a ele. Resista. Permanecem firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Então, deixa eu te falar. Ninguém é melhor e nem maior. Ninguém é melhor, ninguém é mais, ninguém é menos só porque tem dinheiro ou porque não tem. Nós temos que ser revestido, buscado do Espírito Santo de Deus, porque senão nós vamos cometer homicídio. Quando eu estou falando homicídio, é homicídio mesmo. Sabe? Nós temos que tomar cuidado, ser vigilante. Hoje, se você fala um A para a pessoa já está te enfiando a mão na cara. Hoje, se seu carro bateu no carro do outro ou numa moto de alguém, já está tirando a arma, já pondo a arma na boca da outra. Se nós não formos vigilantes a ponto de compreendermos de fato o processo que nós estamos passando, nós vamos achar que todo mundo tem culpa. Porque eu perdi meu emprego, porque fulano perdeu dele. Deixa eu te falar, por mais que os governantes não estão achando uma solução, não é hora de nós ficarmos batendo boca, gritarmos, sabe? Feito pessoas barraqueiras. Nós temos que acordar. Nós temos que acordar. Ter pelo menos dignidade. Se tem algo que seu dinheiro e o meu nunca vai comprar, é dignidade, caráter. Nós não compramos caráter. A pessoa que nasceu com caráter, ela já tem. Agora, quando ela perde o caráter dela, por ignorância, por vaidade, por arrogância, prepotência, porque ela já não tem mais um domínio sobre ela, vamos começar a meditar o domínio próprio. Todos os dias, toda manhã, nós precisamos buscar esse domínio próprio. Por quê, querido? Senão nós vamos sair dando porrada em todo mundo. Nós vamos tirar a vida dos outros enquanto nós acordarmos. Porque, olha, para fazer bosta é questão de segundo. Para você dar um tiro no outro é questão de segundo. E quando você dá o tiro, acabou, você já é assassino. Você já é declarado esse assassino. Não precisa, você pode mentir para a lei, advogados podem te tirar da prisão, mas o teu interior vai sempre te acusar. Porque você cometeu atrocidade. Deus vai perdoar teu pecado, mas ele vai abominar. Deus vai perdoar você, quer dizer, perdão. Deus vai perdoar você, que é o pecador que cometeu o pecado. Mas o teu pecado você vai pagar por ele. Ou você vai pagar ele na cadeia, ou você vai pagar ele com a sua própria vida. Porque você vai desesperar quando vê que tirou a vida do outro, que você tirou sangue do outro. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração. Seja mais empoderado. Vamos nos revestir. Vamos parar de achar que se xingar alguém, meter a mão na cara de alguém, vai fazer uma diferença na nossa vida. Nada vai fazer diferença. Você ser arrogante, ser prepotente, delicado, sabe, ser genioso, isso nunca vai te fazer melhor. Você só vai ser mal visto. Sabe, como uma pessoa deselegante, uma pessoa que não tem perfil e padrão de qualidade, uma pessoa que não tem, sabe, expectativa de sobressair entre a calamidade que está passando. Se reveste da armadura de Deus. Assim como eu e você, tem milhares de pessoas passando a mesma coisa. E nós temos que sobressair, mas sobressair com dignidade, com respeito. Não perca a tua dignidade, só porque teus dias vão mal. Não perca teu caráter, teu respeito, a sua educação, só porque os seus dias vão mal. Se reveste. A palavra Pedro, ele vem nos dizendo que nós devemos ser revestidos. Nós devemos revestir, ser perseverante na fé. Pedro foi perseguido. Ele não desistiu até a morte dele. Pedro permaneceu perseverante. Ele sabia que ele era perseguido, que as pessoas tramavam contra ele. Mas ele nunca desistiu. Ele nunca esmoreceu a fé. Ele permaneceu em fé.
Ele permaneceu perseverante orando. E quando a fé dele era abalada, ele lembrava de um Deus que fazia o impossível acontecer. Então, faça como Pedro. Se reveste mediante essas situações. Amém? E lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 4, diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele não tem dado grandíssimas e preciosa promessa, para que elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapada da corrupção que pela corruptência há no mundo. Amém? Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, também diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, jamais. Ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Deus, quando ele tem uma promessa para mim e para você, ela nunca vai falhar. E ela não é tardia para você agir. É no tempo de Deus. É porque nós que somos ansiosos. Nós queremos tudo para agora. Nós somos igual menino birrento, sabe? Vou abrir a boca para ver se minha mãe me dá isso agora. E na verdade não é assim. Na verdade, nós precisamos ser revestidos. Amém? Nós vamos entender que o tempo é de Deus. Na hora que for o tempo, Deus vai deixar as coisas acontecer. Amém? Mas basta que você creia. Basta que você seja perseverante. É porque 1000 dias para você, para Deus é um dia ainda. E um dia para mim e para você é 1000 dias para Deus. É tudo ao contrário. Aleluia? Então, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Mas, lá em 2 Pedro, capítulo 3, também, versículo 18, diz assim: antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Salvador, nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. A ele seja dado glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém? Então, que nós possamos conhecer, crescer na graça e ter o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu e você faz esse tete a tete de estudo, nós estamos conhecendo um pouquinho mais de Jesus. Nós estamos conhecendo quem é aquele que nós devemos ser reverenciado aí. Aleluia? O conhecimento com o seu sinônimo ocorre pelo menos uns 13 vezes no livro da Bíblia. Embora este tempo de perseguição tenha sido muito violento, Pedro revela que era, na verdade, um tempo de regozijo. Ele diz que sofrer pelo amor de Cristo, assim como seu Salvador sofreu por eles, devem ser encarado com um privilégio. Esta carta faz com referência às experiências pessoais de Pedro com Jesus, assim como os seus sermãos no livro de Atos. Pedro confirma que Satanás é o grande inimigo dos cristãos, de todos os cristãos. Mas, se a garantia do retorno futuro de Cristo, fornece o incentivo da esperança. Sabendo que o templo era, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 15, anote, é que lá fala que essa igreja enfrentam perigos imediatos. Já em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, ele convidou os leitores a refrescarem a sua memória. E no capítulo 2, ainda, versículo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13, é estimularem a sua forma de pensar. E lá no 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 2, para que pudesse se lembrar do seu ensino. Ele desafiou os crentes a se tornarem mais maduros a sua fé, ao adicionar a eles virtudes cristãs
específicas. Assim, tornaram-se eficazes e produtivos em seu conhecimento de Jesus Cristo. Os escritores do Antigo e Novo Testamento foram estabelecidos como autoridade de sua fé. Pedro desejava que eles se tornassem firmes na sua fé para suportar os falsos mestres que havia infiltrado e estavam influenciando negativamente as igrejas. Em sua denúncia deles, Pedro descreveu seu comportamento, sua condenação e suas características. E também que eles ridicularizaram a segunda vinda do Senhor. Para os cristãos, Pedro ensinou que a segunda vinda era o incentivo para a vida santa. Depois de uma advertência final, Pedro novamente encorajou-os crescerem na graça e no conhecimento do Senhor, do Salvador Jesus Cristo. Ele concluiu com a palavra de louvor ao seu Senhor e Salvador. A familiaridade de Pedro com a lei e os profetas do Antigo Testamento permitiu-lhe explicar várias passagens diante à luz da vida e a obra do Messias, Jesus Cristo. E seja santos, porque lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele cita que lá em Levítico também, capítulo 11, versículo 44, seja santos porque eu sou santo. Entretanto, ele começa com uma explicação de que a santidade não é alcançada pela observância da lei, mas pela graça concedida a todos os que creem em Cristo. Além disso, Pedro explica a referência à pedra angular de Isaías, capítulo 28, versículo 16, e Salmo 118, capítulo 22, como sendo Cristo, o qual, rejeitado pelos judeus, através de sua desobediência e incredulidade. Referência adicionais do Antigo Testamento incluem o Cristo sem pecado e admoestações para uma vida santa através do poder de Deus, que produz bênção. Em sua denúncia, os falsos profetas, Pedro repete um predominante tema do Antigo Testamento, que deve ter sido muito familiar aos seus leitores. Muitos dos primeiros cristãos eram judeus convertidos, que haviam sido bem ensinados na lei dos profetas. Quando Pedro se referiu à palavra dos profetas do Antigo Testamento, ele, de uma vez, denunciou os falsos profetas e afirmou que os verdadeiros profetas eram movidos pelo Espírito Santo, que falava através deles. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, 2. E Jeremias foi igualmente contundente em sua crítica aos falsos profetas, perguntando até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração. Jeremias capítulo 23, versículo 26. Claramente os mesmos iludidos falsos mestres que flagelaram o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, ainda estão convosco, fazendo a segunda epístola de Pedro tão relevante hoje como há de 2000 anos. A certeza da vida eterna é dada a todos os cristãos. Uma forma de identificar-se com Cristo e compartilhar de seu sofrimento. Para nós,
Isto significaria suportar os insultos e as calúnias daqueles que nos chamam de conservadores ou santinhos. Isso é tão insignificante, comparado ao que Cristo sofreu por nós na cruz. Permaneça firmes sobre o que você sabe e crê ser o certo e alegre, ser o certo e alegra-se quanto ao mundo. E Satanás tenta te machucar. Certamente, como Cristo no século 21, estamos mais próximos da volta do Senhor, que é Cristo do primeiro século. A quem essa epístola foi escrita através da televisão, de outros meios de comunicação de massas. Cristãos maduros estão conscientes. Amém? Cristãos maduros estão conscientes de que muitos charlatões estão desfilando como verdadeiros líderes cristãos. O que os cristãos imaturos estão sendo tomados pelo seu charlatismo e falsas interpretações das Escrituras, cabe a todos os cristãos renascidos a serem tão fundamentados na palavra que serão capazes de discernirem a verdade do erro. Amém? E mais, a mesma receita para o crescimento na fé que Pedro deu, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 11. Quando aplicada à nossa vida, irá assegurar-nos também uma rica recompensa na entrada no reino eterno de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 11. O fundamento da nossa fé e sempre será a mesma palavra de Deus que Pedro pregou. Certamente, como cristão do século 21, estamos mais próximos da volta de Jesus do Senhor que os cristãos do primeiro século, a quem essa epístola foi escrita através da televisão e outros meios, como eu disse para vocês, nessas massas de líderes. E cristãos maduros estão conscientes e de que charlatões desconfiam desse erro. Cabe todos os cristãos renascidos a serem tão fundamentados nessa palavra, que serem capazes de discernir a mesma receita para o crescimento na fé. Eu e você precisamos, queridos amados Senhor, estarmos sempre alicerçados na base da palavra do Senhor, buscando essas aplicações, né, que a vida nos traz, sempre buscar o entendimento e oração através da Bíblia. A Bíblia nos ensina que cada dia, cada manhã, nós devemos nos assegurar, nós devemos buscar esse conhecimento em orações, compreender de fato qual é a boa, perfeita vontade do Pai. Pois a fé é o fundamento de que não se vê, mas a gente espera. Nós temos que ser pessoas perseverantes na palavra do Senhor. Nós temos que ser pessoas que permanecem convictos que Deus, Ele é soberano em todas as coisas. Quando eu e você buscamos esse entendimento de soberanidade, nós compreendemos de fato qual é a boa, perfeita vontade do Pai. Deus, Ele é bom e todo o tempo Ele é bom. Se você buscar um entendimento de se aprender pelas escrituras da Bíblia, você verás que Deus, Ele é soberano e Ele faz infinitamente mais. Ele usa a vida dos profetas para falar a mim e a você. Mas muitas das vezes nós não tomamos um cuidado. Nós somos pegos pelo coração do homem. Não que o homem, muitas das vezes, ele não está pregando certo, tá, querido? Mas muitos não se vigiem, não policiem
e querem ganhar. Aproveite da situação. E é isso que o nosso coração deve estar sendo vigilante. Pelas falsas profetizações e doutrina. Quando nós achamos que, olha, se eu pagar tanto eu vou ganhar a salvação. Deixa eu te falar, você vai ganhar a tua salvação quando você andar segundo é a verdade de Deus. Você não vai poder ganhar a sua salvação pagando com o que você tem. Nós ajudamos a igreja compreendendo de fato que nós não estamos ajudando a Deus. Nós estamos fazendo prova de nós para Jesus. Que nós conseguimos suportar, passar pelas nossas concupiscências e dificuldade com o nosso 90% do nosso ganho, do nosso salário. E que 10% dele nós doamos para a obra de Deus, não para Deus. Esse entendimento nós temos que ter, porque Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu. Nós precisamos ser vigilantes. Dízimo não vai pagar a tua salvação. Só vai testificar a tua fé. É isso que vai acontecer. Ele vai testificar a tua fé. Por isso que fala, faz prova de mim. Porque eu vos abrirei as comportas dessa terra. E derramarei sobre si bênção sem medida. É isso que diz a Bíblia. Então ele diz para mim e para você, olha, se você tirar 10% e conseguir viver com os 90%, glória a Deus. É porque você é um bom administrador. Não vai ser os 10% que você tirou que vai te deixar mais pobre ou mais rico. Esse é o ensinamento biblicamente sobre o dízimo. Oferta, você vai ofertar de conforme está teu coração. Talvez você tenha 10 reais no teu bolso, você vai lá e oferta. Ah, mas eu estou ofertando para Jesus. Não, você não está ofertando para Jesus. Você está ofertando para a casa de Deus. Você está ofertando para aquela igreja não fechar. Para que não corte a água, para que não corte a luz. Para que pague a pessoa que vai limpar. Ou para que compre copo, para que você possa beber água. Para que quando você chegar na igreja, tudo esteja limpo, lindinho, cheiroso e confortável para você sentar e ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos ser um pouquinho mais, sabe, menos egoísta, menos arrogante. E achar que dinheiro, Jesus vai vir, vai descer e vai buscar o dinheiro. Não, Deus não vai buscar o dinheiro porque tudo é dele. Tudo é dele. Até o nosso tempo é dele. Nós desperdiçamos com muitas coisas, mas Deus nos deu esse tempo. Então, que nós possamos desfrutar dele, mas com aprendizagem verdadeira. Por isso que diz, sejais perseverante. Você não precisa pagar a tua salvação. Você não precisa dar teu carro para provar que você vai ter no reino do céu, porque pode ser que você nem vá. Pode ser que eu nem vou. Pregando a palavra do Senhor. Nós não somos melhores nem mais do que ninguém. Deus conhece o meu e o seu coração. Então nós devemos fazer segundo é a obra do Pai. Pregar o que é certo. Sabe? Não denubriar as pessoas. Iludi-las. Ou matar sonhos dos outros. Não. Nós devemos ser pessoas que tenham essa generosidade de falar do amor do Senhor com amor, com êxito. Quando tiver que advertir, que adverte. Quando tiver que exortar, que se exorte. Quando tiver que fazer correção, que faça correção. Quando tiver também que se humilhar, que se humilhe. É isso. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Lembra que Jó, quando os amigos dele acusavam ele, apontavam ele, dizendo, não, Jó, onde foi que você errou? Não, você pecou, porque não pode. Tua geração. E ele exortou. Ele teve uma autoridade de dizer, não, Senhor, eu não pequei. Eu não cometi tal atrocidade. Jó era convicto. Jó sabia o que ele estava fazendo. Muitas das vezes nós precisamos tomar um pouquinho a postura de Jó. Tem um louvor lindo de Jó que diz que, né, dai-me um coração igual ao de Jó, que não blasfema, que não critica, mas que se humilha, que espera, coração íntegro. Jó poderia ter reclamado, blasfemado, falar, Senhor, eu não quero falar com o Senhor matou meus 10 filhos. O Senhor levou minha esposa, Senhor, o Senhor matou todos os meus servos, acabou com todo o meu rebanho, levou toda a minha riqueza, ainda me jogou no pó, me jogou
com essa lepra. Ele poderia ter falado isso, sim ou não? Sim. Ele estava vivendo dias difíceis de escassez. Ele estava passando pelo lamaçais, no vale da sombra da morte. Mas sabe o que eu penso? Jó, ele lembrou com certeza do Salmo 23. E ele disse, ele com certeza no teu íntimo deve ter dito, ainda que eu ande pelo vale da sombra, eu não temerei mal, porque tu és comigo. Então, Jó dizia assim, Deus me deu, Deus tomou. Deus me deu, Deus tomou. E bendito seja o nome dele. Ai, é tão difícil aí você dizer isso, né? É muito difícil. Muito difícil. Então deixa que o Espírito Santo de Deus ministre você essa manhã. Que nós tomamos postura. Nós compreendemos que Pedro, ele veio tratando tudo isso. Pedro veio trazendo ação de graça para o povo. Pedro logo depois veio falar da santidade da vida. Falou também da santidade no amor. Crentes, né, que são a casa espiritual edificada em Cristo. A vinda exemplar de cristã, que os deveres, né, para com os não crentes e para com as autoridades. Depois Pedro ainda falava mais da vida exemplar cristã, os deveres do que prestam serviço ao outro. A vida exemplar cristã, os deveres dos casados. A vida exemplar cristã do amor fraternal, a prática do bem, a longanimidade, segundo o exemplo de Cristo, a morte para o pecado e a pureza de vida. Também ele falava do sofremos por Cristo é privilégio glorioso. Antes ele também falava de alguns deveres dos crentes, uns para com os outros, né? E logo no capítulo 5 ali ele falava deveres do ministério e vários conselhos, votos, saudações finais e bênçãos. Isso tudo no Pedro, 1 Pedro. Já no 2 Pedro ele vem, né, trazendo a prática progressiva das graças cristãs e seus resultados. Depois ele falou do apóstolo e dá os motivos para que escreveu esta carta, a superioridade da palavra de Deus, os falsos mestres, seus caráteres e obras, e justo o castigo. Logo depois, no capítulo 3, ele vem trazendo essa finalização, né? Vinda do Senhor, o seu significado, e logo o cristão deve esperar o Senhor e viver uma vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Isso foi o destrechar da vida de Pedro. Pedro, ele foi perseverante. E ele todo o tempo ensinava o teu povo. Ele ensinava o teu povo para que o teu povo então não se desviasse dos preceitos do Senhor. Para que o povo em si não se perdesse nos propósitos do Pai. Muitas das vezes, querido, nós deixamos de compreender qual é a boa e perfeita vontade do Pai. Nós deixamos de compreender o propósito que Deus tem para nós. E isso faz com que nós, muitas das vezes, nos perdemos. Lá em Pedro, com o objetivo de fortalecer e encorajar os cristãos, judeus que estavam sofrendo a oposição e a tribulação por causa da fé cristã, sua intenção é que ao ler essas palavras, eles fossem animados com a esperança da vida eterna. Pedro também os exortou a quem viesse de maneira santa, digna do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E sobre o sofrimento, Pedro nos mostra que quando sofremos, nós nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo, nosso Senhor. Além disso, devemos lembrar que isso é temporário. A carta estava dividida em 3 partes principais: as bênçãos de Deus, o comportamento do cristão no sofrimento e o cuidado do povo de Deus. 4 grandes temas são abordados em 1 Pedro, sabendo que a salvação, perseguições, família de Deus, a vida em família e o juízo de Deus.
A salvação em Cristo é uma dádiva. Somos salvos por causa do seu grande amor. Não há nada que possamos fazer para merecer isso, porque foi a morte de Jesus e seu grande sofrimento que fez a mediação entre nós e Deus. O sacrifício de Jesus proporcionou o derramamento do Espírito Santo, que nos conduz em santidade para a vida eterna. Glória a Deus. Amém? E isso, querido, nos faz nos relembrar a cada dia, a cada manhã, que nós somos pessoas, né, posicionadas e preparadas pelo Senhor. Que Deus, Ele nunca deixou de existir na minha e na sua vida. É necessário, queridos, que eu e você buscamos sempre esse entendimento e compreendemos de fato os planos que Deus tem sobre mim e você. Que Deus possa, esta manhã, abençoar teu coração. E que Ele resplandeça em estatura e graça sobre mim e você. E que essas palavras que Deus trouxe sobre a minha vida, sobre a sua vida, através da vida de Pedro, possa aí nos fortalecer e nos ensinar o quanto que Jesus, Ele é soberano e salvador da nossa vida. E o quanto nós devemos ser perseverantes na fé. A fé, como eu disse para vocês mais um pouquinho adiante, é o firmamento do que não se vê, mas que se espera em Cristo. A fé, ela faz algo inevitável na minha e na sua vida. Quando eu e você buscamos um propósito de compreender e conhecer esse Deus, que Ele é soberano, Ele faz infinitamente mais do que eu e você esperam. Então, faça como Pedro. Sejais perseverante na fé. Seja pessoa que estuda, que busca todo dia, toda manhã, aprender um pouco mais de Deus. Adriana, eu não tenho tempo de ler essa Bíblia toda. Nossa, isso... Busca a cada dia, cada manhã, aprender um pouquinho só de Jesus. Dispersa em você essa curiosidade. Peça a direção de Deus. Fala, Pai, fala comigo. Fala ao meu coração o que o Senhor quer falar. Me ensina através da sua palavra como eu lidar com as tomadas de decisão. Ensina-me a ser paciente, longânimo. Que eu tenha sabedoria e graça, como o Senhor deu para Salomão, para ter estratégia nas tomadas de decisão. Senhor, não deixa eu agir com impulsividade. Conversa com o Pai. Ora com Ele. Fala para Ele. Se você deve chorar ou falar, é com Jesus. Você deve ter uma intimidade com Ele. Você deve confiar verdadeiramente que Ele é soberano sobre a sua vida. Quando você confia, quando você busca essa estratégia de lidar com as tomadas de decisão, Deus vem e faz o impossível acontecer. Eu quero te dizer que Deus, Ele é amor. Deus, Ele sempre vai te amar. Basta que você confie. Amém? Então, que esse dia de hoje seja um dia abençoado de Deus para você. Mas que você tenha aprendido de Deus com essa palavra. Que você venha buscar a cada dia, cada manhã, uma estratégia de lidar com as tomadas de decisão. Sejais sempre, sabe, soberano. Buscai sempre esse soberano, quer dizer, buscar sempre esse Deus soberano sobre a sua vida. Que você possa sempre estar com essa estratégia, deixa eu abençoar, meu filho. Sempre com essa estratégia de buscar de Deus um aprendizado para você. Peça ao Pai, convida Ele a cada dia, cada manhã, para ser seu porto seguro, para te guiar e direcionar nas tomadas de decisão. Não age com impulsividade, não deixe que as coisas dispersem o teu foco. Não haja com ira, não seja irônico, mas seja uma pessoa mansa, humilde, generosa. Busca aprendizado de Deus. Busca aprendizado de Deus. Você vai ver o quanto você vai almejar o sucesso aí na sua vida profissional, sentimental e espiritual. Valorize a cada dia que Deus te dá. Dai graça, agradeça a Deus a cada manhã, porque Ele soprou suas narinas. Amém? Que Deus, vos abençoe e te guarde. E que Ele resplandeça o rosto dele sobre mim e você e traga paz. E Deus permitindo,
amanhã eu e você viremos de novo estudar o livro. Agora vai ser João, 1 João, 2 João e 3 João, porque nós estudamos o Evangelho de João, lembra? Agora nós vamos estudar as epístolas de João, 1 João, 2 e 3, aí com o Espírito Santo de Deus falando ao meu seu coração. Amém? Quero agradecer a todos que entraram nessa live. Paz e graça, meu irmão Danivan Paulo. Que o Espírito Santo de Deus seja aí contigo, meu irmão querido, amado. Que Deus te usa aí também, logo em seguida, aí com boca de instrumento, Senhor. Eu creio que Deus vai falar o teu coração e vai te usar como boca de instrumento para falar o meu coração e o coração de todo o povo, que eu creio que vai assistir também. Convido vocês já imediato, né, a estar aí entrando depois aí, eu não sei qual vai ser o horário, mas vocês vão pesquisando aí, já vai lá no YouTube. Tem muita pregação já do meu irmão aí, querido, Denivan Silva, onde ele está aí o tempo todo com a igreja de Cristo, de Jesus Cristo. É a nossa igreja. É a igreja onde o Espírito Santo de Deus usou ele como cabeça para iniciar, proclamar o evangelho aí do Senhor online, onde nós estamos aí esse tempo dessa pandemia, trazendo muitas informações de leitura bíblica, de orações, porque Deus é isso, querido, Deus é soberano. E Deus usa infinitamente mais do que nós esperamos. Deus nos capacita para falar do amor dele. Porque, deixa eu te falar, o campo estão branco. O campo estão brancos. Pronto para fazer a colheita. Mas há poucos trabalhadores. Há poucos que querem pagar um preço para falar da obra do Senhor. Então, todo mundo tem um chamado. Mas, infelizmente, muitos deixam a desejar e poucos são esses escolhidos. Porque poucos querem pagar o preço de servidão para a obra do Senhor. Não sinta vergonha de falar do amor do Pai. Não sinta medo. Sejais corajosos. Pregar e pronunciar o evangelho do Senhor. Adriana, não sei pregar, então, deixa eu te falar, você tá vendo que teu irmão tá pregando aí, tá levando aí, tá sendo um ministrador da palavra do Senhor, né? Tá sendo aí um missionário de Deus, porque nós fazemos isso, papel de missionário, levar a palavra do Senhor até os confins dessa terra. Então envia para os seus amigos, irmãos, familiares, seja você também um discípulo, um discipulador, seja você que vai salvar a vida do teu irmão. Às vezes você não sabe, tem um amigão seu que você diz que é tão amigo dele, mas ele está tentando suicídio e você não sabe. Por quê? Porque você não tem essa intimidade suficiente de perceber que ele precisa de Jesus. Seja verdadeiros amigos. Amigo não é qualquer coisa. Amigo é aquele que ele tira você da lama, que ele enxuga suas lágrimas, que ele te carrega quando você está caído, que ele tira você de toda a confusão, que ele entrega você para os braços do Pai com vida e saúde e ora por você, te dá um banho, te dá comida, te dá um pouso para quando você está aí caído pelas ruas fora, embriagado ou drogado. Esse é o grande amigo. Amigo é para isso. É para as horas mais difíceis. E também para poder testificar a tua glória e o teu sucesso. Não para sentir inveja. Não para menosprezar. Não para fazer crítica. Isso não é amigo. Amigo não critica. Amigo apoia, cuida, corrige e exorta. Aleluia? Então, ó, beijo, um abraço, até amanhã. A paz e graça. Deus abençoe. Paz e graça, meu irmão Denivan. Deus abençoe você. Abençoe Zezilda Reis. Abençoe aí também Isaac Freitas. Abençoe aí Michele Brito e todos os demais que eu vou estar olhando depois. Jesus te ama e eu também. A paz e a graça. E até amanhã, se Deus quiser. Aleluia. Glória a Deus. Na estante.